Você tem uma questão mal resolvida com o seu pai e isso pode estar interferindo no teu sucesso profissional. Meu nome é Daniela Grolha, sou psicóloga e nesse vídeo eu te mostro como o papel do pai é importante na construção da carreira profissional. Na semana passada, eu vi os indicadores do YouTube e eu vi que tem muita gente que assiste o meu vídeo aqui, os meus vídeos, e não são inscritos no meu canal. Então, primeira coisa desse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Olha só, eu nunca tinha parado pra pensar sobre o papel do pai, eu nunca tinha olhado pra isso. Mas, lendo mais sobre isso, estudando, participando de carreiras, eu percebi quanto o pai é importante no desenvolvimento profissional de uma pessoa. E eu não sabia que existia uma teoria que explicava isso. Daí eu comecei a ler, me desenvolver. E o meu pai, ele sempre foi muito presente na minha vida, assim, a nível profissional. Eu sempre vi ele muito dedicado, disciplinado. E ele sempre passou esses valores pra nós. Não é por nada que as 3 filhas dele sempre despenderam uma importância muito grande pra carreira profissional. E quando a carreira não tá indo bem, eu percebo que eu ou as minhas irmãs, a gente se frustra, porque a carreira é algo importante pra nós. Mas eu não sabia, né, que nem eu falei, que existia uma teoria que também explicava isso, não só a nível de verbalizar. Meu pai sempre verbalizou a importância do estudo, a importância do trabalho, mas ele também deu exemplo da importância do trabalho, ou como também ele nos tratou, né? Então não foi só o verbal, foi também o papel que ele exerceu na nossa vida. E eu lembro que eu tomei consciência disso quando eu fiz uma pós, né, em dinâmicas de grupo, e que foi feita uma dinâmica, e eu vi a importância da autoautoridade. E a pessoa que me mostrou isso foi meu pai. Ele que me empoderou, ele que me deu recurso para eu enxergar quão é importante a gente ter metas, a gente ter objetivos, a gente se relacionar. Então eu vi, o papel dele foi que desenvolveu isso em mim, a autoautoridade, a capacidade de eu saber o quanto isso era importante para minha vida profissional, principalmente. E quando eu falo sobre autoautoridade, o que é? Nada mais é de que eu me governar, eu sou independente, eu sou responsável pelas minhas escolhas. E se eu quiser crescer, se eu quiser me desenvolver, eu vou ter que fazer isso por mim. E ele me trouxe isso, né? Ele foi incisivo, ele é o papel da segurança, da força. E como eu falei antes, não foi só o verbal ou foi o exemplo, era o papel também que ele exercia dentro dessa família, né? Fique bem claro, eu não sou especialista em constelação familiar, mas eu vi a necessidade de estudar um pouco sobre isso quando eu comecei a acompanhar carreiras. Por quê? Pensa comigo, tá? A gente vem de uma família e tudo aquilo que a gente aprende, tudo foi ensinado ou pelo pai ou pela mãe, não tem outra alternativa. Óbvio, também tem um irmão, uma irmã, mas as autoridades dentro de casa é o pai e a mãe. Então isso foi muito importante para eu poder entender no momento que eu conduzo os processos de gestão de carreira. Porque se a gente não tem consciência do papel que esse pai, que essa mãe exerceu ou exerceram na nossa vida, a gente replica facilmente as condutas e aquilo que é errado e aquilo que a gente não gosta também. Ou tu nunca viu um caso assim, que o pai bateu a vida inteira na mãe e aí a filha vai lá e casa com um cara que bate nela. É muito fácil da gente reproduzir aquilo que a gente aprendeu, mesmo que a gente não queira. A constelação familiar, eu acho ela fantástica, assim, eu acho interessantíssima. Não faço, mas sou super adepta, porque eu sei a importância que o papel tem da mãe e do pai na vida das pessoas. E isso interfere diretamente na carreira profissional de todo mundo. E quando eu conduzo os processos de gestão de carreira, 95% das mulheres não sabem colocar pra fora o posicionamento, a agressividade. Muitas vezes essas mulheres têm, mas elas não conseguem trazer à tona essa autoridade, essa auto-autoridade que eu trouxe anteriormente, né? Então, 95% dos processos que eu tenho conduzido, uma das ações desses processos é trazer pra fora esse posicionamento, essa firmeza, que muitas vezes a gente guarda lá dentro por conta, né? Ah, meu pai era autoritário, não é legal. Meu pai dizia que não, ele era muito grosseiro, não é legal se posicionar. Isso interfere diretamente no posicionamento e na segurança das mulheres. Se a gente for olhar para a história de maneira geral, a mulher ela sempre esteve em casa. É ela que gesta uma criança, é ela que dá amor, que dá carinho, que dá sensibilidade, né, que é sentimental. Ela dá aquele amor mais genuíno. O pai é o quê? O pai é a segurança, provedor, é a força, é a autoridade da família. E a gente vem com essa cultura ancestral. E a gente julga esse pai por ele não ter dado aquilo que a gente achou que ele deveria. A gente julga porque não me deu carinho,
não me deu atenção, ele não foi aquilo que eu achava que ele deveria. Eu vou te fazer uma simples pergunta. Da onde vem essas condutas, esses comportamentos, essa vida que teu pai leva? Da onde é que vem esses costumes? Da onde veio tudo isso que ele transmitiu pra nós ao longo da vida? Eles receberam isso dos pais deles, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais. Então, sim, tem a questão genética, tem a questão do DNA, mas tem muita questão de comportamentos, de tudo aquilo que esse pai vivenciou. E eu sempre falo, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Por mais que tu espere que ele te dê carinho, que ele te dê amor, ele tá dando tudo aquilo que ele pode. Eu vou dar um exemplo. Meu pai, ele não sabia dar abraço, ele não sabia dar carinho, ele não sabia dar atenção. Ele não fazia os temas comigo, mas ele me dava tênis, ele que é a maneira que ele encontrou de poder me valorizar, de demonstrar amor. Foi dando, porque ele não sabia dar atenção, carinho, porque nunca foi dado pra ele. E tem uma frase do Bert Hellinger, que ele é o pai da constelação familiar, que é a seguinte: somente na mão do pai é que essa criança ganha um caminho pro mundo. O pai representa espírito. Por isso o olhar do pai vai pra amplitude. Então, a mãe gesta e dá aquele carinho, dá aquela atenção, dá aquela proteção, e o pai te empodera, ele te possibilita pro mundo. E quando eu falo, né, gente, sobre o pai, quando a gente não aceita, quando a gente não entende, lembra que eu falei agora anteriormente sobre a transmissão dos costumes, da cultura? Ah, meu pai não me deu atenção, não me deu carinho, e a gente julga isso como algo negativo. E a gente não aceita, porque a gente queria que pudesse ter sido diferente, porque eu achava que meu pai deveria tratar minha mãe diferente, porque eu achava que meu pai deveria ter pago a minha faculdade e ele não pagou, porque eu achava que meu pai deveria ter me dado um carro e ele não me deu. Então a gente julga de maneira negativa e a gente rejeita esse pai. Por quê? Porque ele não atendeu às nossas necessidades. Mas ele também teve a caminhada dele. Ele deu tudo aquilo que ele pôde. Ele deu aquilo que foi transmitido pra ele e ele só tá transmitindo. E, gente, só existe uma maneira da gente não reproduzir isso pros nossos filhos, que é o quê? Terapia. Eu tenho certeza que tu tá aí me assistindo, teu pai e tua mãe não fazem terapia. E tu também, provavelmente, claro, embora tenha crescido muito a procura por terapia, as pessoas continuam não fazendo, sabem da importância, mas às vezes não tem grana, ou muitas vezes não sabem da importância. Só tem uma maneira de não reproduzir as coisas que a gente não quer, que é fazendo terapia, é tendo consciência sobre esse processo. O pai representa pros descendentes, pros filhos, o masculino ancestral, que a gente fala, né, que a constelação familiar nos traz. Que é o quê? Tudo aquilo que a força representa. Comunicação, ordem, socialização, força, energia ativa, o mundo externo, ir pro mundo, se lançar, buscar ação, agressividade, iniciativa, proatividade, vontade para conquistar metas, objetivos, essa vontade, esse anseio de ir adiante. Esses últimos pontos que eu trouxe, a gente só consegue colocar eles em prática, desenvolver eles, se a gente estiver em paz com esse papel do pai. Quando a gente não julga ele, quando a gente não olha para ele como algo negativo, quando a gente não rejeita ele, porque o que acontece? Quando a gente não aceita esse pai, que ele deu tudo que ele podia ter dado, então quando a gente não olha com amorosidade, no sentido de tá tudo bem, ele me deu tudo que ele pôde, olhar com empatia, de que ele também vivenciou a história dele, que a história dele também não é fácil. Uma das coisas que eu sempre pergunto, né, quando a pessoa tem problema com o pai, a primeira pergunta que eu faço é assim: tu já foi ouvir a história do teu pai pra ver como é que foi, como é que era? Cara, pensa o teu pai enquanto criança, tá? Como é que sai uma criança que teve um pai que batia na mãe, um pai que era agressivo? Há muitos anos atrás, essas pessoas, elas eram mais rígidas. Se o homem é rígido hoje, tu imagina há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, que é o pai do teu pai, né? Então, ele também teve as dores dele, a vida dele, e ele teve uma maneira de lidar com a situação lá atrás. E é isso que ele te transmite hoje. Só que quando tu olha a partir do teu óculos, né, de que ele não te deu aquilo que tu achava que ele deveria, tu rejeita ele, tu rejeita aquilo que ele pôde te dar. E quando tu rejeita, quando tu não aceita, quando tu exclui esse pai, quando tu sente raiva, esse pai, tu não aceita e tu também não consegue ter toda essa força, tu não consegue ter acesso a esse, que é o masculino ancestral que eu trouxe anteriormente, que é a comunicação, que é a agressividade, que é utilizar esse potencial do masculino ancestral em prol da tua vida. E o que é carreira? O que é profissão, né? É prover, é trazer resultado, é conquistar, é energia, é iniciativa, que é exatamente tudo aquilo que o masculino ancestral traz pra nossa vida. Como filhas, a gente tem dificuldade de olhar pra eles como realmente eles são.
com as dificuldades que eles têm, com os sentimentos que eles têm, com os comportamentos que eles têm. A gente fica cegado por aquilo que a gente quer e a gente exige aquilo que eles não têm pra dar. E aí a gente se desconecta dessa presença paterna. E aí tu vai me perguntar, Mas Dani, como é que eu resolvo isso? a gente precisa entender que eles pertencem ao destino deles, que eles têm, que eles vivenciaram isso, que isso é deles, não é da gente. A gente tem que entender que essa falta, claro, pra nós é como falta, mas pra eles é o destino deles. E a gente tem que reconhecer eles como seres humanos. Apesar de ser pai, eles são pessoas, né? Tem empatia por essa história. Que eles também participaram de uma família com conflitos. É muito engraçado porque se confunde, né? Na verdade, o desejo de filha com uma pessoa que também, querendo ou não, é vítima da história dela. E aí, me conta aqui nos comentários, esse conteúdo te ajudou? Fez com que tu se enxergasse? Fez com que tu pudesse destravar um pouquinho dos pensamentos que tu tem aí dentro? E, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Acompanhem também nas outras redes sociais, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Eu crio conteúdos exclusivos todos os dias. E eu espero muito poder ter te ajudado nesse vídeo. Beijo e até mais.